A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados, nesse momento ao qual o Brasil, o mundo passa por um momento de apreensão, um momento de medo, momento ao qual todos nós estamos temerosos, pela possibilidade de contágio pelo vírus, Covid-19, o coronavírus. Quero trazer uma palavra à igreja, uma palavra aos amigos, amém, amados? Que está em Lucas capítulo 21, versículo 11, onde o próprio Jesus, falando sobre o princípio das dores, sobre os finais dos tempos, o próprio Jesus respondendo algumas perguntas que lhes faziam, Jesus então responde: haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Interessante que em Crônicas, no capítulo 7, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 8 em diante, o Senhor diz assim ao rei Salomão. O rei Salomão tinha acabado de tinha terminado a obra do templo e tinha consagrado o templo. O rei Salomão, então, ali, ao dormir, no capítulo 7, a partir do versículo 11, o Senhor, então, aparece a Salomão nos sonhos e diz a Salomão: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, para que nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O mundo hoje passa por esse momento, essa crise, essa pandemia, onde estão fechando tudo, onde os governos, estão baixando decretos para se fechar tudo, numa tentativa de prevenção, para evitar um mal maior, para evitar um grande número de pessoas infectadas por este vírus. Por quê? Porque nos hospitais, por mais que tenha essa estrutura, não tem estrutura suficiente para aqueles que vão precisar ser hospitalizados. Nesse momento, a igreja também brasileira, em muitas cidades, inclusive a nossa, aqui no Parque Belém, está fechando o seu templo para o culto público. Para o quê? Para evitar, para proteger, para preservar a integridade física dos nossos discípulos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, pois uma pessoa infectada, ela pode não desenvolver a doença, mas ela pode infectar outros, que esses outros podem sim vir desenvolver a doença e vir a óbito.
Mas não nos assustemos, não nos apavoremos. Por quê? Porque, como a Bíblia diz, tudo está no controle de Deus. Estamos vivendo tempos finais, a volta de Cristo está à porta. E Jesus mesmo disse que lá no final, no fim dos tempos, no início das dores, muitas pestes, ou seja, muitas epidemias, doenças, enfermidades, sinais de guerra, sinais nos céus iriam aparecer, e que era apenas o início do fim. Mas aqui em Crônicas, a gente vê aqui o Senhor falando a Salomão que ele estabeleceu a sua casa. E a casa hoje não é o templo feito por Salomão, a casa hoje é a igreja. É a igreja. Mas, pastor, a igreja está fechada, meu amado, o que está fechado é o templo. Mas a Bíblia diz que nós somos igreja. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. O templo, sim, está fechado para preservar. Estamos no tempo de acolhimento, no tempo que nós devemos, sim, ficar em casa, tempo, sim, que nós devemos nos preservar. Pastor, mas a igreja não está com medo? Não é um sinal de temor, de ficar apavorado? Não, meu amado. Em vários momentos, nós encontramos na Bíblia, como por exemplo, o profeta, várias vezes Deus mandou o profeta ir à montanha, à caverna, o profeta Elias, e ficar ali porque Jezabel queria matá-lo. E Elias foi. Por vezes mandou o profeta descer. Ou seja, meu amado, tudo está no controle de Deus. Nós vemos no Novo Testamento, por vezes, Paulo se retirando porque queriam matá-lo, estava diante de um perigo extremo e tinha que se retirar. Ou seja, agora chegou o momento da igreja, chegou o momento de nós fazermos a nossa parte. Mas eu quero trazer essa palavra, meu amado, não para você ter medo, para você ter fé. Porque o próprio Deus diz aqui a Salomão que a casa dele foi ele que estabeleceu e nós somos a igreja. E que se Deus cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se Deus mandar os gafanhotos, ou seja, para roubar, para disseminar tudo, se Deus enviar a peste, as doenças, as epidemias, como essa da coronavírus, é mais uma, como teve da H1N1, como teve do ebola, como teve da febre aviária, e agora temos o coronavírus. Se Deus enviar a peste, mas ele diz aqui, se o povo dele, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aquele que crê, aquele que reconhece o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que reconhece que o Senhor é o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua segurança, aquele que reconhece que ele não depende das suas forças, mas ele depende totalmente dos braços, da força do Senhor, se fortalece na presença e na armadura, no poder do Senhor, como o apóstolo Paulo orienta lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Esse povo, a igreja de Jesus Cristo, e o Senhor diz: se humilhar e orar, e se me buscar, se converter os seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque os meus olhos estão atentos e os meus ouvidos estão abertos à oração que se faz neste lugar. Meu amado, Deus não perdeu o controle. O controle da sua vida está nas mãos de Deus. O controle da sua casa está nas mãos de Deus.
O controle da sua família está nas mãos de Deus. O controle do bairro do Belém está nas mãos de Deus. O controle da cidade de Angra dos Reis está nas mãos de Deus. O controle do estado do Rio de Janeiro está nas mãos de Deus. O controle do Brasil está nas mãos de Deus. O controle do mundo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos e na direção de Deus. Mas pastor, por que então essa epidemia, meu amado, como está, que Deus permite? Tudo isso já foi profetizado, tudo isso já foi falado. Deus permite para que o mundo reconheça que Ele é Deus, que Ele é o Senhor dos senhores e que a volta de Cristo está próxima, meu amado. Não se desespere. Permaneça em casa. Eu quero te convidar, eu quero te convocar, meu amado, para você estar orando, para você estar jejuando, para você estar buscando. Reserve esse tempo, só você e Deus. Faça o seu culto diário, o seu culto com a sua família, reúna a sua família, assista essa live. Hoje à noite teremos o culto, a quinta-feira da fé, onde teremos louvor, a palavra. O culto normal será transmitido no Instagram da igreja, será transmitido no Face, será transmitido no YouTube. É só você procurar. Pastor, não tem o Face da igreja, é só procurar lá, pesquisar IMEB Angra, lá no Instagram IMEB Angra, lá no YouTube IMEB Angra, e a partir das 19h30 você assistirá um grande culto, a quinta-feira da fé. Você não deixará de cultuar ao Senhor. No domingo, meu amado, teremos o culto às 19h, um culto de louvor, adoração, celebração ao Senhor, adorando e buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, para que o Senhor venha sarar a nossa terra, para que o Senhor venha ter misericórdia, para que o Senhor venha derramar graça. Sabe por quê, meu amado? O Brasil é alvo do amor de Deus. O Rio de Janeiro é alvo do amor de Deus. Angra dos Reis é alvo do amor de Deus. Parque Belém é alvo do amor de Deus. A sua vida, a sua família é alvo do amor de Deus. Eu quero trazer essa palavra para você, meu amado. Esteja orando. Nós convocamos o povo numa campanha de oração às 9, ou seja, meio-dia, às 18 e às 21 horas. 3 vezes por dia. Interessante, que me traz à mente agora o Espírito Santo a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Havia um decreto que não se podia orar, mas eles oraram e buscavam o Senhor, e o Senhor os abençoou. Ele, Daniel, orava 3 vezes ao dia, e o Senhor foi com ele. Então, nesse momento difícil, nesse momento de apreensão, não de desespero, mas de apreensão, de cuidado, de redobrar os cuidados, é o momento de buscar o Senhor, é o momento de orar, momento de buscar a face de Deus, momento de se converter dos seus maus caminhos e buscar andar na direção de Deus, porque o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu amado, Deus é contigo. Eu espero você hoje às 19h30 no Face da Igreja Metodista do Parque Belém, no Instagram da Igreja Metodista do Parque Belém, no YouTube, na página do YouTube da Igreja Metodista do Parque Belém, meu amado. Eu espero você às 19h30, domingo às 19h. Eu conto com a sua oração. Hoje às 18h, às 21h, às 15h, 18h e às 21h. Amém? 21h. Você pode orar. Pastor, eu não posso esse horário, meu amado. Não importa o horário. Ore. Se você quiser orar agora, quiser orar meio-dia, 3h da tarde, ore, separe 3 vezes no dia, 3 momentos, esteja orando, clamando ao Senhor, porque Deus é contigo. Tudo está no controle do Senhor. E aqui um recado aqui
um recado aos membros, aos discípulos da Igreja Metodista do Belém, Mebianga. Domingo estaremos de 9 às 11 horas no templo da igreja, orando, clamando. Não haverá culto, não haverá escola de discípulos. Haverá um momento de oração, um momento de unção, a porta da igreja vai estar aberta, estaremos ali orando, clamando ao Senhor. Se você, meu amado, que tem se perguntado nesses 15 dias, como eu vou fazer para devolver o meu dízimo, como eu vou fazer para entregar a minha oferta, pois a igreja tem os seus compromissos não param, você é livre, meu amado. Domingos, de 9 às 11, estaremos ali na igreja, de portas abertas, orando, clamando, e você pode ir lá, orar conosco, ali clamar ao Senhor, adorar conosco, ali devolver o seu dízimo, e ali fazer a tua oferta voluntária. Amém, meu amado? Você não vai perder essa oportunidade. Amém? Domingo, das 9 às 11 horas da manhã. Amém? Eu quero deixar essa palavra de bênção para a tua vida, eu quero deixar essa palavra de edificação para a tua vida, eu quero deixar essa palavra de conforto para a sua vida. Saiba que Deus está no controle. Amém, amado? O controle da sua vida, da sua família. Amém? O controle da igreja, do Parque Belém, Angra dos Reis, do Rio de Janeiro, do Brasil. Você é alvo do amor de Deus. Fique com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que as bênçãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que as bênçãos e o amor de Deus, que a unção, a consolação e a presença do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a sua família, sobre a nação chamada Brasil, hoje e sempre, em nome de Jesus. Shalom. Um abraço.